Olá a todos, episódio 24. No último episódio nós falamos sobre a passagem de Davi. Davi vai para o outro lado do Iardém e o Transjordânia, outro lado do Rio Jordão, e ele vai para uma cidade chamada Mahanaim. É uma cidade famosa porque já tinha sido visitada por Yaakov inicialmente, mas mais recentemente foi onde Ishbosheth fugiu depois que Shaul foi morto, certo? O Ishbosheth era um filho fraco de Shaul, vamos dizer assim, e ele foge para Mahanaim. Lá fica a base dele junto com Avner, certo? Como a gente falou previamente nessa temporada. Então, essa é uma cidade famosa. Mahanaim é uma cidade famosa. Depois, mais para frente, o Yarovam também vai usar como refúgio uma cidade próxima de Mahanaim, que é Penuel. Então, essa área do Yabok, o próprio Yaakov Avinu, quando ele estava fugindo de Esav, ele usa essa área como fuga, certo? Porque é uma parte que tem tem uma passagem que não dá para passar tanta gente junto, etc. É um lugar bom para refugiar. Então Davi vai lá e, enquanto isso, Avshalom vai alocando toda a tropa, vai chamando de todo o Am Israel pessoas para atacar Davi. Quando Davi chega em Mahanaim, ele começa a ganhar bastante suporte, porque espalhado pelo país tinha gente que que apoiava Davi imensamente. Depois de tudo que Davi fez, tinha muitos apoiadores dele, apesar de ter também pessoas contra ele, tinham muitos e muitos apoiadores. Então, três pessoas de peso, vamos chamar assim, três pessoas muito importantes vêm para Davi, trazem muitos resources, muitas coisas para Davi, muitos recursos para o Davi poder sobreviver, certo? Inclusive, um deles se chama Barzilai Agiladi, certo? O Barzilai, que morava na área de Gilad. Gilad são as montanhas na Transjordânia. Então, naquela área, ele era dono de um grande, de bastante terras lá, e ele dá comida para o Davi em todo o tempo que Davi está refugiado. Ele vai oferecendo e fornecendo Davi com tudo que ele precisa, com todos os recursos necessários, certo? Então ele foi uma das pessoas. Outra pessoa que vai foi Mahir Ben Amiel, que provavelmente é relacionado a Shaul, é da tribo de Binyamin. A gente vê que mesmo pessoas relacionadas à tribo de Binyamin estavam apoiando o Davi. E além deles, veio também um Shovi Ben Nahash, o chefe de Amon, certo? A gente falou previamente também que Davi atacou Amon e teve uma grande guerra. Foi durante a guerra contra Amon que aconteceu toda a história de Batsheva, como a gente falou. Mas na guerra contra Amon, eles tiram do poder o Hanun Ben Nahash, certo? Que a gente falou que foi uma pessoa que desprezou o Davi. Ele tirou ele do poder e ele botou no lugar dele o irmão dele, o Shovi Ben Nahash. O Shovi Ben Nahash, ele era agradecido por Davi, ele apoiava o Davi, ele não queria que uma outra pessoa pegasse o lugar do Davi, não poderia começar a ter guerra. Então ele vai lá e apoia Davi também, vem e traz recursos para Davi, dá apoio, suporte a Davi. Aí, e além deles três, que são três pessoas muito importantes, começa a vir muita gente de todo o Israel, porque esse era o grande medo de Ahitofel, certo? Que ia demorar, e realmente acaba demorando um tempo para Avshalom unir todo o povo, unir todo o exército, recrutar todo o exército para ir contra Davi. E nesse meio termo, muita gente, na verdade, se junta a Davi, e Davi
apesar de não ter toda a quantidade de Avshalom, ele consegue ter milhares de pessoas se juntam a ele, consegue formar um exército. O Ahitofel, que ele tinha dado a ideia de fazer um ataque relâmpago e ela não foi escutada, ele na hora percebe que não vai dar certo, ele vê que o Avshalom está demorando para recrutar todo mundo, ele já vê que com certeza eles vão perder. O Davi tem muito mais experiência, uma guerra assim que vai levando tempo de exército contra exército, vai ser para o Ahitofel é uma perda na certa, e ele está tão certo disso que ele faz algo radical, faz algo extremo. Ele vai para sua casa e se mata. É um dos casos do Tanar, talvez é o caso mais famoso de uma pessoa que se suicida, e Ahitofel, ele sabia que ele ia ter que sofrer as consequências. Com Davi, ele prefere se suicidar e não ter que lidar com as consequências, e esse é o fim de Ahitofel, um fim bem trágico para uma pessoa que a princípio tinha um potencial tão grande. Mas de qualquer jeito, o Avshalom ele vem para o Gilad, para essa área na Transjordânia, essa área montanhosa, e vem confrontar o Davi. Ele está com um exército bem maior, mas o confronto acontece num local chamado Yar Efraim, a floresta de Efraim, mesmo que Efraim morava no lado oeste do Rio Jordão. No lado leste tinha um local que possivelmente era um lugar habitado utilizado por muitos da tribo de Efraim, era conhecido como Yar Efraim, a floresta de Efraim, certo? E nesse local ocorre a guerra entre o exército de Avshalom e o exército de Davi. Agora, antes do exército de Davi sair para a guerra, o Davi divide o seu exército, que agora são milhares de pessoas, ele divide em 3 grupos e bota 3 comandantes, um para cada grupo, certo? E quando você divide em 3 grupos, é um sinal de ofensiva. Davi também já estava bem confiante na vitória, já estava bem claro para ele que ele iria ganhar. Ele já vai direto para a ofensiva, divide em 3 grupos, um liderado por Yoav ben Tzeruiah, né, o grande comandante dele, o comandante que é extremamente eficiente, bem violento, muito forte, muito astuto, estratégico, certo? Isso é o Yoav, possivelmente um dos maiores comandantes do Tanakh inteiro, certo? Então Yoav em uma frente, o Avishai, que é o irmão de Yoav, em outra frente, e o Ittai Agiti, que a gente mencionou, na terceira frente, aquele que veio junto com Davi, pega uma terceira frente e eles vão na ofensiva. Mas o Davi fala muito claramente, na frente de todo mundo, fala para os 3 comandantes, na frente de todo o exército, não peguem pesado com Avshalom. O meu filho Avshalom, não é para vocês matarem ele, vocês têm que pegar leve, tragam ele de volta vivo, não é para matar, tomem cuidado com ele. Deixa isso muito forte. E o Davi, você vê aqui, na verdade, parece que é uma fraqueza de Davi. Ele não está disposto a se vingar, vamos dizer assim, a ir contra o filho dele, mesmo depois que o filho dele quase matou ele, queria matar ele, quer matar ele, e fez coisas terríveis, né? Foi com as concubinas dele, foi um traidor, fez uma revolta. Mesmo depois de tudo isso, Davi não está disposto que machuquem o Avshalom. Então ele fala para todo mundo tomar cuidado com o Avshalom, não fazer nada com ele. Então eles partem para a guerra e começa um confronto no meio da floresta, e na floresta o maior número que Avshalom tinha virá totalmente irrelevante, porque na floresta acaba se separando todo mundo por causa de um grande número de árvores,
as pessoas acabam guerreando mais num estilo solo ou em pequenos grupos, certo? E o Pasuk fala, o Tanakh fala, o versículo conta que mais pessoas morreram por causa de árvores do que por causa de inimigos. Porque você está correndo ali para lá, de repente uma árvore te fere, e isso que causa a tua morte, em vez de ser um inimigo. Ou até mesmo pode ser animais ferozes também, possivelmente estavam causando mortes também. Certo? Então é bem difícil de guerrear. E assim começa o confronto, mas logo de partida a gente já vê uma vantagem no exército de Davi, que tinha muito mais experiência de guerra, certo? Liderado pelos três grandes comandantes contra o exército de Avshalom. Avshalom, ele pega o comandante dele, é o primo de Yoav, uma pessoa chamada Amassá, ele é o primo de Yoav, mas que é muito menos experiente que Yoav, nem se compara, e assim o exército de Davi começa a liderar a guerra, mas o que será do final dela, isso veremos no próximo episódio.